Gálatas capítulo 2, versículo de número 16. Sabemos que um homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé de Jesus Cristo. Nós também cremos em Jesus Cristo para que pudéssemos ser justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei, porque pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. O apóstolo Paulo acaba de narrar uma ocasião em que ele resiste ao apóstolo Pedro, porque Pedro teve uma atitude dissimulada. Enquanto os representantes de Jerusalém judeus não chegavam até onde ele estava, reunido com gentios, ele se comportava comumente com os irmãos na fé que eram gentios. Porém, quando os judeus chegavam, ele começou a dissimular e, se afastando dos gentios, se juntava aos judeus para continuar aquela divisão, aquela barreira de separação. O apóstolo Paulo diz que resistiu-lhe face a face, repreendendo-o por tal comportamento. Quando você observa isso, Paulo deixa bem claro e de maneira muito límpida que é impossível alguém estar em Cristo entendendo que ele ainda tem a capacidade de produzir por si mesmo autojustificação. Embora Paulo use aqui obras da lei, deixando uma ponte aberta para aquele entendimento de que a lei do Antigo Testamento ainda produzia justiça, ou que alguém poderia se gloriar diante de Deus, achando que por não praticar ou por praticar algum rito cerimonial judaico, ele se tornava mais santo, Paulo deixa bem claro que a justiça verdadeira, inquestionável, é a justiça de Cristo, que cumpriu cabalmente a lei, essencialmente a lei, e morrendo em nosso lugar, nos declara justos, justificados. E quando Paulo diz isso, ele vai afirmar que ninguém será justificado pelas obras da lei. Qual é o grande conflito nessa questão? Aqueles judeus estavam acostumados a achar que por guardarem a lei, por obedecerem mandamentos, eles eram tornados justos, ou eles eram justos diante de Deus, apesar dos outros homens, além dos outros homens. No entanto, o apóstolo Paulo agora, ele aponta o cerne do evangelho, deixando bem claro que a morte substitutiva de Cristo e sua vida são alvos, é aquilo que Deus buscava para poder então declarar justos aqueles que eram seus filhos. Por meio de Cristo, nós somos declarados justos pela fé em Jesus, e apenas pela fé em Jesus nós somos justos diante de Deus. Por isso que, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ninguém será declarado salvo, ninguém será salvo por guardar mandamento A ou B. Nós guardamos os mandamentos porque somos salvos. Nós obedecemos a palavra porque já fomos regenerados. É impossível ao homem morto em delitos e em pecados obedecer a Deus somente pelo poder do Espírito Santo. Por isso que os mandamentos são importantes e são salutares, mas a nossa salvação está em Cristo e apenas nele. Qualquer tipo de salvação fora de Cristo é uma falsa salvação.